porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Ou seja, você está numa luta diária de espírito contra corpo. Ou seja, espírito com E maiúsculo é o Espírito Santo, não é o seu espírito. O Espírito Santo está guerreando contra a sua carne, tentando ajudar você no homem interior, na mulher interior, a lutar contra essas pendências, tendências, fragilidades. Entendam que eu sempre divido legalidades com fragilidades. Legalidades são atitudes pecaminosas que eu cometo, estou cometendo e dou legalidade ao diabo. Fragilidades é um estado de alma meu enfraquecido, não fortalecido, muito frágil, a qual eu posso cair a qualquer momento, porque a minha mentalidade... Agora, mentalidade, fragilidade, de tanto ela ser usual, ela vai causar legalidade. Então, o que é que eu faço? Eu jejuo para perder ou para dirimir ou tirar essas fragilidades da minha vida e ter uma personalidade, um caráter mais forte e assim diminuir as legalidades. Vocês pegaram, compreenderam isso aí, gente? Por que jejuamos? Porque nós precisamos nos fortalecer, ok? Porque precisamos nos fortalecer. Simples assim. Você não será mais poderoso porque fez 20 horas de jejum. Não. Você pode fazer diariamente um jejum da hora que acorda até meio-dia, durante um mês, durante 40 dias. Você pode. Olha, eu acordo às 6 da manhã. Então, de 6 da manhã ao meio-dia, eu não como. Eu entrego, oro, agradeço a Deus por aquele momento e vou só almoçar. Ah, não, eu tomo um café reforçado, mas eu acordo às 6 da manhã, tomo aquele café reforçado, vou até meio-dia. No meio-dia eu não almoço, eu vou até às 21 horas, eu vou segurar meu corpo, porque foi o suficiente que eu comi, agora eu vou embora. Igual Elias comeu para jejuar. Nos 3 jejuns, presta atenção, Moisés não come, Jesus não come, mas Elias come para jejuar. Deus dá uma comida a Elias para ele jejuar. Preste atenção nisso, a gente não pega essas chaves. São 3 jejuns idênticos de 40 dias. Porém, água não é alimento. Quem jejua por muito tempo sem água vai ter problema renal lá no futuro. Depois não reclama, não. Amém? É pessoal, é pessoal, é pessoal. Não tem regrinha. Não tem receitinha, tá bom? Não tem receitinha. Cada um sabe do seu corpo. O jejum de Jesus, de Elias e de Moisés é considerado jejuns sobrenaturais. Sobrenatural. Tá bom? São determinados esses 3 jejuns como jejuns sobrenatural. O que significa o jejum sobrenatural? O Espírito Santo dá suporte para eles ficarem sem comer e beber por 40 dias. O Espírito Santo dá suporte. O jejum em si não é uma finalidade, é um meio. O jejum é um meio. Então, nós não jejuamos para casar. Voltamos a já falei isso. Eu não jejuo para casar, para conseguir emprego. Ai, meu Deus, eu quero... Por que Daniel jejuou e pediu, ele, Ananias, Azarias e Misael, para comer só frutas? Primeiro, aquele jejum, na verdade, foi uma seleção, se afastou de comidas que estavam sendo sacrificadas, oferecidas a Bel, oh meu Deus, as entidades de Babilônia, ok? Ali, na verdade, o que Daniel fez é o seguinte, ele sabia que legumes, frutas e água não eram sacrificados, não eram oferecidos aos deuses. Então, o que Daniel faz? Pede somente frutas, verduras, legumes e água. Ok? Para poder eles se prepararem. Ao mesmo tempo, eles ficaram em oração, em propósito, se separaram, e quando foram testados, estavam mais inteligentes, mais sábios, não estavam intoxicados com excesso de proteína de carne, não estavam intoxicados com vinho, não estavam intoxicados com manjares, com doce. Eles se prepararam, fizeram, na verdade, um jejum com espiritualidade. A intenção deles não foi jejuar, a intenção deles foi se separar no sentido de não participar daquele tipo de alimentação. Uma das coisas que você tem que entender, o jejum expõe trevas interiores. Poucas pessoas falam disso, mas vou falar para vocês. É um dos piores momentos, quando você jejua por longo tempo,
O jejum pequeno de um dia, 2 dias, não dá nada. Mas o jejum, igual muitos estão fazendo, que vai até 40 dias, e eu vou até o 40º dia, com certeza, é um jejum que nas primeiras semanas ele vai começar a expulsar trevas interiores, tá? Ele vai começar a expulsar trevas. O que são trevas interiores, pastor? A sua sombra, aquela sombra que Jung fala e que eu trago aqui para o Evangelho de Cristo, e Paulo fala sobre isso também. Sabe, nós todos, por mais que não queiramos, somos consciência, subconsciência, inconsciência, consciência, pré-consciência e inconsciência. A maioria dos nossos problemas, das raízes de amargura, de situações não resolvidas, estão no inconsciente. E o que nós fazemos? Ao invés de nós tratarmos isso, nós jogamos isso lá para o fundo vamos jogando para o fundo do baú. Só que isso não está sendo resolvido. A gente sublima, a gente vai para a igreja, move as águas, oh Yeshua. A gente faz de tudo, canta, chora, baba, pula, dá lugar para o anjo, duplo carpado, mas não resolve problemas interiores. Tá lá dentro, a falta de perdão, mágoa com o marido ou com a esposa, perdoei, mas não esqueci, preocupação com o filho e com o filho. Tá tudo. Gente, deixa o like, por favor, ajuda a gente. A mãe, deixa o like. Então, o que acontece? Quando você começa verdadeiramente nesses propósitos de 15, 20, 30, 40 dias, gente, os primeiros dias são complicadíssimos, eu vou dizer para você. Por quê? Você não está esperando por isso. Você não está esperando por isso, na verdade. Mas o jejum expõe trevas interiores. E você, de repente, se vê atacado. Você começa a ter sonhos, pesadelos. Eu vi alguém dizendo que teve pesadelos. Normal. Vou botar um eco. Normal. Ter pesadelos, ter sonhos difíceis, ter visões esquisitas nos primeiros dias de jejum, porque tem muita coisa escondida debaixo do tapete. Vai ter pesadelo, vai ter, até que você expurgue, limpe isso pelo Espírito. Por isso que tem que... por isso, quem jejua tem que estar com o propósito de se afastar dessas coisas. É para você entender que essas coisas fazem parte de uma dieta. Estou falando agora de dieta e não de jejum. De uma dieta espiritual, onde você literalmente começa a levar luz. Como é que eu expulso trevas interiores? Eu trazendo luz do Espírito. Eu quero que vocês entendam. É como está aqui a própria foto. Você vê que metade do rosto dessa mulher está em trevas. Quanto mais a luz vier para ela, essas trevas terão que ser expulsas. Do meu lado esquerdo, de vocês também. Sabe, quanto mais, do lado direito, no caso de vocês, quanto mais a luz vier, mais essas trevas terão que ser empurradas para fora de você. Então o jejum traz luz, o jejum gera luz, e quando ele gera essa luz sobre você, as trevas não podem ficar. Você lembra quando João começa a descrever Jesus? No princípio era o verbo era com Deus, e o verbo estava com Deus, nada que foi feito sem ele. Ele era a luz do mundo, e as trevas não pôde contra a luz, porque onde a luz chega, as trevas têm que ser dissipadas. Então, quando você começa a jejuar nesse sentido, as trevas que estão dentro de você começam a ser dissipadas, começam a ser empurradas para fora, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Preste atenção, dentro de nós há possibilidade, potencialidade, é isso que eu quero dizer para você, potencialidade de que adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, tudo isso está em potencial em nós. E o que acontece quando a luz de Cristo vem? Ela vai empurrando isso para fora de você. O jejum provoca isso em você porque você está se separando, mas se separando, enfraquecendo a carne. E isso são o quê? Obras da carne, não são demônios.
ok? São obras da carne se manifestando no seu inconsciente, no seu pré-consciente. Por isso que essas manifestações. E muitos dizem assim, poxa, tem um demônio aqui, um demônio me atacou. Não, não tem demônio te atacando. Esse demônio tem CPF, é só você abrir a sua carteira e olhar. Esse demônio tem RG, esse demônio tem rosto.